É, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando aí mais um programa Panorama aqui no nosso canal e você sempre é o meu convidado especial. Então, chega mais que hoje o assunto não é um assunto divertido, não é um assunto, né, que a gente possa dar uma descontraída. O assunto que eu quero apresentar aqui para vocês é um assunto um tanto delicado, né? Um tanto delicado. E antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir para você que está assistindo pela primeira vez, né, a convite de algum membro da Panorama Vasco, ou até mesmo ter visto, né, esse vídeo aqui em uma das páginas ou grupos do Facebook, seja bem-vindo aqui a Panorama Vasco. Se você está gostando do conteúdo ou assistiu os outros vídeos anteriores, deixa aqui o seu curtir, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para vocês estarem recebendo todas as nossas notificações, tá? Todas as notificações dos vídeos vão estar recebendo, tanto aí no seu PC ou até mesmo no seu Android aí, ou sei lá, o smartphone, iPhone, enfim, vai estar chegando para você já de primeira, beleza? Temos também a nossa conta aí no Facebook, tá? Então, quem ainda não curtiu a nossa página aí, curta, que tem todas as informações atualizadas de Vasco da Gama, atualizações seríssimas, atualizações de fontes seguras, então vocês podem estar lá curtindo a nossa página do Facebook. E tem minha conta pessoal, tá? Que é integrada também a Panorama Vasco, tá? É lá no Twitter, arroba 87 Bruno Souza, tudo junto, vocês vão conseguir me achar lá facilmente, tá bom? É Bruno Souza, entre parênteses, Panorama Vasco. Então, me segue lá que eu vou estar seguindo vocês de volta, beleza? Bom, seguinte, Marcelo Cabo vai cair ou não vai cair? Bom, galera, vamos fazer aqui um panorama bem rápido com relação ao Marcelo Cabo, que é o seguinte, galera, é um treinador que, na verdade, eu não tinha escolhido, né? Não era da minha preferência, mas a diretoria achou nele uma possibilidade muito grande de uma oportunidade de trabalho ao Marcelo Cabo, né, em vista do perfil que ele tem. É um cara que já conhece, né, todos os caminhos ali da Série B, vai tantas e tantas vezes, inclusive foi até campeão, né, treinando o Atlético Goianiense em outrora. Então, seria aí, né, um caminho mais viável de você trazer um treinador que tenha uma experiência dentro dessa competição. Então, trouxeram o Marcelo Cabo. A ideia de jogo dele inicial, que foi implantada dentro do Campeonato Carioca, que eu chamo de competição de várzea, e é uma competição de várzea, diga-se passagem, foi uma ideia boa, né? Os dois primeiros jogos foram só apenas com os jogadores ali do Sub-20. No caso, não foi a ideia de jogo ali implantada para essa garotada, já era até um outro treinador. No caso, acho que era, se não me engano, era o Siston. Depois da terceira rodada em diante, já aí foi, né, o caso aí já do Marcelo Cabo, né? Bom, eu analisei ali dentro do Campeonato Carioca e parecia que a ideia de jogo era interessante, né? Não se via, de fato, jogadores trocando passes de forma rápida, uma triangulação, movimentação ali entre meio campo e o ataque. Eu estava vendo uma coisa boa, eu estava vendo uma coisa que eu poderia dizer ali, né? Que era promissora, né? Para um novo Vasco. As contratações, inclusive, também, algumas por indicação do Marcelo Cabo, outras nem tanto, né? No caso, nem foram chegar até ao Marcelo Cabo, até porque tem alguns jogadores que vieram e o Marcelo Cabo ainda não tinha chegado ao Vasco, né? Mas também não se sabe se teve aprovação dele ou não. Tem uns jogadores ou outro que também causa dúvida, mas o restante que vieram teve sim uma aprovação aí do Marcelo Cabo. Bom, esses jogadores, esse aqui é o X da questão. Por que eu falo isso com vocês, que é o X da questão? Porque esses jogadores, por mais que alguma vez, algum tempo, lá atrás, sei lá, 5 anos, 10 anos, os caras tiveram um certo destaque,
hoje são jogadores que nós podemos dizer que são, não digo que são apostas, mas sim refugos. Até porque eles não vieram apresentando bons resultados nos últimos clubes que jogaram. Uns por conta de rendimento e outros até por conta de uma série de lesões, histórico de lesão, né? E um desses jogadores é o caso, a exemplo aí, do Marquinhos Gabriel, que veio com assim, uma falta de confiança, principalmente dos torcedores. Alguns outros jogadores, como por exemplo o caso em especial o Zeca, é um jogador à parte dessas contratações que vem tendo um bom rendimento. Entendeu? Desses que tá aí, se você peneirar mesmo, você vai ver que é o jogador que teve mais destaque, mais qualidade, né? Depois veio o goleiro Vanderlei, que também veio com muita desconfiança e também conseguiu conquistar a confiança, pelo menos num processo até o fim do ano, tá aí conquistando aos poucos aí. Pensei que tinha caído alguma coisa aí. Mas vamos lá que o programa aqui é diretão, não tem edição, vamos embora. E, bom, enfim, o Vanderlei tá aí devagarzinho conquistando a confiança dos torcedores. Mas nem todos os torcedores não, nem todos os jogadores estão conseguindo dar essa confiança aos torcedores. E isso é preocupante. Bom, passando alguns jogos, né, onde o Vasco empatava, né, até mesmo ganhava, vencia, mas num placar magrinho e tudo mais. Aí chega o jogo contra o Flamengo. O que eu reparei? Eu não sei o que acontece, não sei se isso se tornou uma coisa cultural dentro do Vasco, que quando chega contra o Flamengo, não importa o momento, não importa a circunstância, não importa o clima atmosférico, apocalipse, enfim, invasão secreta, enfim, o Vasco joga de uma outra maneira que eu não consigo explicar para vocês. O Vasco que jogou contra o Flamengo é totalmente diferente do Vasco que jogou os outros jogos, desde o início do Campeonato Carioca até nos dias atuais. Totalmente diferente. Era um time que parecia que se preparou, ou sei lá, não sei o que eu posso explicar para vocês, a temporada inteira somente para esse jogo. Somente para esse jogo. E tem sido assim todos os anos. O Vasco parece que se prepara para jogar contra o Flamengo, que ficou uma coisa cultural desde a época ali do falecido, né? Do falecido Eurico, que jogar contra o Flamengo é um campeonato à parte. Isso se tornou uma cultura. Os jogadores compraram essa ideia de que jogar contra o Flamengo é uma competição à parte. Tanto que contra o Flamengo, o Vasco jogou totalmente em outro nível. Mas é aí que é o problema da parada. Esse é o X da parada. O time que jogou bem, que parecia ser promissor e que parecia que encheria os olhos dos torcedores já para dentro da Série B, ficou ali, naquele jogo. E nunca mais o Vasco teve atuações convincentes. Nunca mais. Esse é um dos problemas que ninguém consegue tirar dentro do Vasco. Essa cultura de você pegar o time e se preparar ao máximo contra apenas o rival e mais nada. Não consegue encarar os outros adversários com a mesma intensidade que encara o Flamengo. Não consegue. Então, nem o próprio Marcelo Cabo conseguiu tirar essa cultura do time, né? Que o jogo contra o Flamengo é um campeonato à parte. E qual é o resultado disso? Vocês conseguem ver dentro de campo após esse jogo. Após esse jogo. Bom, eu já falei também incansavelmente nas transmissões ao vivo, diretamente da página do Facebook da Panorama Vasco, que o sistema defensivo do Vasco até hoje não consegue se ajustar. Como isso acontece, eu não sei. Eu não sei explicar para vocês.
Pegando de exemplo desse último jogo que o Vasco teve contra o fraquíssimo Avaí, nós conseguimos ver, até cego consegue ver, que a defesa ela está totalmente desalinhada em termos de posicionamento. Posicionamento hoje numa defesa é tudo. Se os zagueiros não saberem nem sequer ter o tempo de bola, se posicionar, ter um foco na marcação, estar atento o tempo todo ao adversário, não adianta. Acontece o que aconteceu nesse jogo contra o Avaí. E tem tudo isso para acontecer contra o CRB, que é o nosso próximo adversário, já para esse sábado, às 16h30, dentro de casa ainda. Dentro de casa, isso pode acontecer também. De nós temos uma atuação péssima? Sim. Sim, porque a nossa defesa é o único sistema do time que não está ajustado e que está sempre tendo rotatividade. Nunca é os mesmos zagueiros e está sempre rodando. E quanto mais roda, pior fica. E pior fica. Então, tem jogadores que não conseguem ter posicionamento e tem jogadores que continuam em todos os jogos não conseguindo se aprimorar na parte defensiva, que é o exemplo, o Léo Matos. Esse aí, o treinador não consegue sacar, não sei porquê. Ignora os cachorros, tá? Toma um diretão, ignora os cachorros. Então, é complicado, cara. É complicado. E a batata do Marcelo Cabo tá esquentando, filho. Tá esquentando, tá fritando, né? Literalmente tá fritando. Então, o que fazer? Os resultados são ruins. Para um time que tá aí, olhar pro plantel mesmo, não é um time para ficar ali brigando ali em meio de tabela ou abaixo do meio de tabela da Série B. Não é. Não é. A expectativa não é para o que se planejou, não foi para ficar ali não. Nem para brigar para não cair para a Série C. Não. Esse não foi o planejamento. E o Marcelo Cabo, por sua vez, é um treinador que só tem uma ideia de jogo. Uma ideia de jogo. O que está dificultando todo um processo. Então, galera, é o seguinte. Diante de todos os resultados, diante da insistência de se ficar apenas em uma ideia de jogo e não ter um plano B, um plano C, com o elenco que tem, e outros jogadores que não estão rendendo o esperado, ele não está conseguindo ajustar e nem sequer está mexendo, e jogadores aqueles que ele meio que afastou sem a gente saber o porquê, o motivo, né, no qual ele afastou, isso tem deixado as coisas mais complicadas para o lado dele. E ele está sendo questionado, obviamente, por tudo isso. E nesse sábado vai ser o ultimato. Eu já queria que ele até fosse demitido já logo de cara, porque melhor você demitir logo de início do que deixar para virar o segundo turno da competição e ser tarde demais para recuperar o tempo perdido. Então a diretoria já está dando um ultimato para ele, é esse. Se não, o Vasco não conseguir uma vitória, eu estou falando de vitória, tá, gente? Vitória, não é empate, até porque tá jogando dentro de casa. Se não conseguir a vitória, infelizmente o Marcelo Cabo vai cair. E eu acho que ele já deveria estar caindo. Infelizmente os resultados não estão agradando nem a diretoria nem os torcedores. Infelizmente o Marcelo Cabo não conseguiu dar o seu melhor dentro de uma equipe grande, um clube grande que é o Vasco da Gama. De repente ele só consegue mesmo usufruir do seu trabalho mesmo, ter uma projeção melhor em times medianos, porque Vasco da Gama é complicado, é muita pressão e você precisa realmente dar os resultados imediatos. Volto a dizer, clube grande é totalmente diferente de um clube mediano. Clube mediano a pressão é muito menor, mas o clube grande tem que dar os resultados imediatos, ainda mais pelo plantel que foi montado, pelas escolhas que foram feitas, que passaram pela mão da comissão técnica. Então
os resultados não estão vindo e ele não está conseguindo resolver essa situação. Beleza? Então, ao meu ver, diante de todos esses resultados, diante do que aconteceu no Campeonato Carioca, a ilusão que se criou, né, depois daquele jogo contra o Flamengo, já é o suficiente para sabermos que ele, infelizmente, ele não está conseguindo implantar mais nenhum tipo de ideia de jogo. E hoje o time está totalmente bagunçado e não sabemos também se os jogadores realmente querem derrubar o treinador ou simplesmente é porque são limitados mesmo para a ideia que está sendo implementada dentro do time. Beleza, galera? Bom, mas o que vocês acham? Marcelo Cabo cai ou não cai? Ele merece realmente cair ou precisa dar mais um tempinho aí a ele para poder ver se ele consegue arrumar um jeito aí de consertar esse time? Comentem aqui abaixo, é muito importante o seu comentário aqui abaixo, tá? Se vocês gostaram desse conteúdo aqui, deixa o like, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e venha fazer parte aqui da nossa família Panorama Vasco, beleza? Um forte abraço a todos, vamos ver se no próximo jogo a gente conseguimos uma vitória aí. Forte abraço e até a próxima.